Durante a audiência pública no Senado, que tratou das perseguições políticas no contexto das eleições de 2022, o deputado federal General Girão lembrou uma série de violações à Constituição que vêm sendo perpetradas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, além de outros ministros de cortes superiores. General Girão apontou que o povo que protesta nas ruas há mais de 30 dias está exercendo poder de forma direta, nos termos do artigo 1º da Constituição, porque os representantes do povo se omitem. O general afirmou: nós, parlamentares, não estamos de joelhos, não estamos de cócoras, nós estamos de 4. O Congresso Nacional aceitou ficar de 4 para o Supremo Tribunal Federal. E não digo somente o Congresso Nacional. Digo que o Poder Executivo também aceitou uma posição não honrosa em relação ao Supremo Tribunal Federal quando aceitou as primeiras imposições e elas continuaram acontecendo. E continuaram acontecendo de um jeito tal que nos envergonhou. E hoje nós corremos um sério risco. O deputado lembrou ainda que ministros do Executivo foram convocados constantemente a prestar esclarecimentos sobre todo e qualquer assunto à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, mas não se consegue convocar um ministro do Supremo Tribunal Federal e os ministros ignoram os convites. O general lembrou que o artigo 5º da Constituição prevê a igualdade entre todos e a inviolabilidade do direito à vida e à liberdade, e que o artigo 53 prevê a imunidade parlamentar por quaisquer opiniões, palavras e votos. O general disse: o artigo 53 foi esse artigo que nos caracterizou de 4 perante o Supremo Tribunal Federal. E hoje nós corremos o risco sim, de agora ou amanhã ou depois, recebermos a visita, como já falou aqui o deputado Tony de Paula, a visita desagradável de uma instituição. Me desculpem, eu pedi passagem para reserva, porque eu me recusei a obedecer uma ordem absurda. E eu deixo aqui a minha palavra: a Polícia Federal deveria recusar a ordem absurda de prender pessoas que não merecem ser presas. General Girão explicou: eu não estou pregando a desobediência civil. Eu estou pregando a obediência à consciência. É uma questão de consciência. Nós não podemos aceitar que a nossa consciência seja prostituída, com todo respeito às pessoas que se vendem para sustentarem as suas vidas e as suas famílias. Nós não podemos aceitar que as nossas consciências sejam ultrajadas por uma ordem absurda. E ordens absurdas estão sendo emanadas 1, 2, 3, centenas de vezes desse vizinho que infelizmente, em relação ao nosso Congresso Nacional, é um vizinho que está à direita, mas ele nunca esteve mais à esquerda do que está hoje nessa conjuntura que vivemos aqui no país. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades
dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 17 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor, Benedito Gonçalves, impôs novas restrições ao canal, a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Um pode alguma coisa, dois podem muito mais. Senador Eduardo Girão, eu queria saudar Vossa Excelência em nome de todos os demais senadores e meus colegas deputados federais também aqui, em nome do meu colega deputado Daniel Silveira, e dizer para cada um dos senhores e senhoras aqui presentes, principalmente o pessoal que está nas ruas e que tem representatividade hoje aqui, dizer que quando eu comentei com o senhor sobre essa empresa, engraçado, eu comentei que o TSE teve condições de contratar essa empresa para vigiar as redes sociais, mas não conseguiu monitorar as inserções de rádio. Engraçado, né? O que interessava para eles conseguiram. O que não interessava, eles deixaram passar, fizeram vista grossa. Eu vou falar pouco, eu vou falar somente sobre a nossa Constituição Federal. Artigo 1º, parágrafo único, está dizendo lá: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição Federal. Então, nos resta algumas esperanças, e a primeira delas é essa: o povo está exercendo de maneira direta, porque nós parlamentares, aí me desculpem os senadores, nós parlamentares não estamos de joelho, não estamos de cócoras, nós estamos de 4. O Congresso Nacional aceitou ficar de 4 para o Supremo Tribunal Federal. E não digo somente o Congresso Nacional, digo que o Poder Executivo também aceitou uma posição não honrosa em relação ao Supremo Tribunal Federal quando aceitou as primeiras imposições, e elas continuaram acontecendo. E continuaram acontecendo de um jeito tal, desembargador Coelho, acontecendo de um jeito tal que nos envergonhou. E hoje nós corremos um sério risco, mas eu vou continuar. O artigo 2º são poderes da União independentes e harmônicos entre si. E qual é o primeiro poder? É exatamente aquele poder que é formado por representantes do povo, o legislativo, e somente por representantes do povo. E depois é o executivo, que também tem representantes do povo a partir do cargo máximo. Ministros de Estado, senador Eduardo Girão, foram convidados ou convocados a virem à Câmara dos Deputados várias vezes. Nesses 4 anos nós tivemos que administrar várias audiências públicas com a presença de ministros de Estado, que eram convidados ou convocados. Eu não vi em nenhum momento um senador chamar aqui um ministro do Supremo Tribunal Federal, mesmo sabendo que desde 2019, eu e mais 16 deputados entramos, no começo do ano logo, em fevereiro, entramos com pedido de impeachment contra 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. Deputado Antônio de Paula lembra disso, deputada Carla também, deputada Bia Kicis, estávamos juntos.
Só corrigindo, Girão chamou. 17 foram chamados. Foi o pedido que entramos aqui nessa casa. E o senador que presidia a casa naquela oportunidade ficou sentado em cima do pedido e não aceitou que ele fosse adiante. Está aqui no artigo 2º. O artigo 2º da Constituição é claro. E o artigo 5º, todos são iguais perante a lei, garantindo-se a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade. Infelizmente, mais uma vez, a Constituição Federal foi desobedecida. Nesses 3 primeiros artigos, só aqui de relance. Não adianta mais eu prosseguir nos outros, porque tem vários outros. O artigo 53 foi este artigo que nos caracterizou de 4 perante o Supremo Tribunal Federal. E hoje nós corremos o risco sim, de agora ou amanhã ou depois estarmos recebendo a visita, como já falou aqui o deputado Antônio de Paula, a visita desagradável de uma instituição. Me desculpem, eu pedi passagem para reserva porque eu recusei a obedecer uma ordem absurda. E eu deixo aqui a minha palavra. A Polícia Federal deveria recusar a ordem absurda de prender pessoas que não merecem ser presas. Eu não estou pregando a desobediência civil. Eu não estou pregando a desobediência civil. Eu estou pregando a obediência. A consciência é uma questão de consciência. Nós não podemos aceitar que a nossa consciência seja prostituída, com todo respeito às pessoas que se vendem para sustentarem as suas vidas e as suas famílias. Nós não podemos aceitar que as nossas consciências sejam ultrajadas por uma ordem absurda. E ordens absurdas estão sendo emanadas 1, 2, 3, centenas de vezes deste vizinho aqui, que infelizmente, em relação ao nosso Congresso Nacional, é um vizinho que está à direita. Mas ele nunca esteve mais à esquerda do que está hoje, nessa conjuntura que vivemos aqui no país. E eu termino a minha fala dizendo para vocês, nos preocupa sim, nos preocupa porque nós só temos um poder moderador nesse país. E eu repito, e fui questionado por isso, pelo ministro Toffoli, que exército, Forças Armadas não são poder moderador. Nós só temos um poder moderador nesse país, e o poder moderador é a farda, são os homens de botões dourados. Muito obrigado. Muito obrigado.